Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, damos as boas-vindas por estarem aqui hoje. Vamos dar início a uma sessão que tem sido habitual no âmbito destas nossas exposições. Temos a sorte de ter aqui o João Ferro Martins connosco. Ele vai fazer uma abordagem também mais ao processo criativo e à obra que tem desenvolvido nos últimos anos. Eu vou só passar a ler brevemente algumas notas biográficas, alguma parte da nota biográfica do João. É licenciado em Artes Plásticas na Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha. Trabalha como artista visual, sonoro e performativo, como já tínhamos visto há pouco na exposição. Para além de várias exposições individuais, participa em exposições coletivas, em Prémio EDP Novos Artistas, Fundação EDP Porto, Visões do Desterro, Caixa Geral do Rio de Janeiro. I Wish This Was a Song, Music in Contemporary Art, em Oslo, no Museu de Oslo, que eu não consigo... Museu Nacional de Oslo. Museu Nacional de Oslo, que eu não vou conseguir dizer este nome. Pronto. 7 artistas ao 10º mês da Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa. Em palco, criou e interpretou Declive e Inclinação, de Alexandre Pieroni Calado, em conjunto com o João Pieroni Calado. Em 2011, Noturno para Sala Silvestre, com Gonçalo Alegria. Teatro do Vestido de Lisboa, Retrato Possível e Concerto Triangular com Andréia Brandão, na Eppleton Square. Entre 2013 e 2015 desenvolveu temas sonoros originais para 3 peças com a encenação de Alexandre Pieroni Calado. Fez cenografia e figurinos para a peça O Limpo e o Sujo de Vera Mantero de 2016. É fundador, juntamente com Luca Noelas, do coletivo A Kills Bee, com o qual esteve presente em Namjoon Paik Art Center, em Seul, em 2008. Exibiu o projeto A Mata B na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa, em 2012, e atuou no Palais de Tóquio, em Paris, em 2013, e neste momento está a trabalhar numa produção que irá inaugurar final de outubro ou novembro, depois não lembro. A peça há um trabalho performativo, por acaso fica aqui já, depois para quem quiser ver. É uma peça que vai estrear agora em Almada, no dia 3, na Mostra de Teatro de Almada. Portanto, mais uma vez, com trabalho conjunto com o Alexandre Pieroni, está aqui depois o convite. O programa é mais vasto, não é só apenas essa atuação. No dia 3, o trabalho chama-se A Morte nos Olhos. Portanto, é um trabalho à volta de fragmentos do mito de Medusa e de Perseu. Aborda questões de género e, portanto, a questão da violência no masculino e também a discussão sobre o que é, ou qual gerar pensamento sobre qual deverá ser a masculinidade para a contemporaneidade, portanto, o que é ser masculino hoje em dia. Juntamente com o lançamento dessa performance, vai ser lançado um livro, uma edição, com o mesmo título, que vai ter o texto original da peça, que nós usamos na performance, tem um ensaio fotográfico feito por mim, e um texto, portanto, um pequeno ensaio sobre esta ideia da morte do olhar, de José Miranda Justo, que estará a participar connosco neste momento. Juntamente também vai haver um concerto, também de um grupo em que eu atuo como música improvisada, com mais 2 colegas, no Bar Damas, no dia 29 de novembro, que é no mesmo dia que vai lançar a edição relativa à peça de teatro. Portanto, quem tiver depois interesse mais tarde, tem aqui informação sobre essa questão. Eu aproveitei para passar porque fazia sentido, de facto eu não tinha a biografia tão atualizada quanto isso e acho que em primeira mão era interessante o João divulgar e partilhar convosco esta possibilidade. Entretanto, esta exposição, o Conflito Lineado, vai terminar a 11 de novembro e, por acaso, só para antecipar um pouco, um dos participantes da terceira exposição é precisamente o Luca Noelas. Pronto, deixou este nome assim no ar. E se calhar passaria então à Sandra.
Ok. Então, boa tarde. Ok. Boa tarde, já estivemos aqui em visita guiada à exposição do conflito e unidade. Eu queria, sobretudo, não dizer muito mais, porque a Paula já resumiu aquilo que há para dizer agora para esta sessão, mas era sobretudo agradecer ao João Ferro Martins. Em vez de termos aqui uma espécie de panorâmica sobre os 3 artistas presentes, vamos ter, digamos assim, uma entrada no universo do João. Nós já tivemos uma experiência semelhante e daí eu achar que fazia mais sentido nós podíamos repetir uma visita, mas não. Nós fizemos uma sessão semelhante numa escola aqui na área e resultou bastante bem, não só pela forma como o João tem de dispor e a sua energia e também esta ideia que nós temos aqui de uma forma mais abrangente sobre aquilo que é a sua obra. Ele tem um trabalho muito multidisciplinar, isto é, pensa muito também naquilo que faz e nesse sentido é bastante bom. Eu queria agradecer sobretudo a generosidade de ter aqui mais um tempinho, esta dedicação que ele tem a explicar e a falar sobre a sua obra. Obrigada, João, e obrigada por terem vindo. Eu trabalho em muitas áreas disciplinares. Comecei por estudei pintura. A pintura, para mim, é uma espécie de princípio, quase o princípio da criação, ou quase como se na pintura se inscrevesse todas as problematizações das artes visuais. A pintura consegue discutir quase tudo, ou conseguimos discutir quase tudo através da pintura, usando a pintura como leitmotiv. Portanto, eu escolhi estudar pintura, fiz todo o princípio do meu percurso académico a trabalhar desenvolvi um interesse particular pela fotografia. Portanto, fiz 2 anos assim, muito concentrado na fotografia, mas cedo comecei a perceber que queria expandir esses universos. A fotografia muito cedo se tornou uma vontade de querer mostrar vídeo. De repente também começa a surgir uma vontade de usar o chão e de fazer. E eu quando andava a estudar, no início, eu tinha muito esta coisa um bocado ingênua de fazer uma obra de arte total, uma coisa que fosse a todos os âmbitos, não é que fosse... também havia esta ideia de uma obra que fosse unânime, mas depois percebi que isso não tinha interesse nenhum, muito cedo também. Então, concentrei-me nesta coisa de... Em vez de ficar escravo, entre aspas, de um modo de operar, ou de um formato, ou de uma mídia, decidi e também foi um misto entre decisão e impulso, porque eu tenho essa tendência de querer aprender coisas técnicas, trabalhar com um programa novo, portanto, eu vou à procura dessas coisas. Então acabei por desenvolver um bocadinho todas as tecnologias, desde as madeiras e das coisas, todos os materiais clássicos, até ao digital e todos esses âmbitos. E depois, como sempre acompanhei a minha carreira visual com uma prática muito exaustiva com a música, acabei por estar um bocadinho em todo lado. Aliás, a minha entrada neste universo da performance vem através da música. Eu comecei a fazer música para teatro, de repente já estava lá dentro com eles e de repente já estou a criar também, juntamente com outros artistas, atores, ensinadores, etc. Mas pronto, voltando aqui à questão que nos interessa para já, como vocês veem, eu tenho que explicar aqui que estas nomenclaturas hoje em dia não me interessam muito, isto está desatualizado também nesse aspecto, porque não faz sentido, e hoje em dia para mim não faz sentido no geral, para todos os artistas, e para mim também, e para mim pessoalmente, ainda menos faz sentido, a separar os trabalhos por categorias, e acho que seria mais justo que tivessem separados por anos ou por outra lógica qualquer, porque como vocês vão poder ver depois quando eu começar aqui a abrir estas coisas, é que muitas vezes dentro da escultura, ou dentro da pintura, ou dentro do desenho, as coisas que lá estão não são necessariamente desenhos ou pinturas ou esculturas. Estão a responder a questões relacionadas com estes âmbitos, mas não são necessariamente, no caso do desenho, trabalhos sobre papel, ou no caso da pintura, trabalhos bidimensionais. Tem mais a ver com o que me levou, eu quando
se divido os trabalhos por estas categorias, eu vou um bocado atrás e o que me levou a fazer este trabalho foi um impulso que tem que ver com pintura, ou foi um impulso que tem que ver com desenho, ou foi um impulso que tem que ver com escultura. Aqui na relação com esta exposição o conflito e unidade na arte contemporânea, da arte contemporânea, esta questão de aparente conflito entre a figuração e a arte e a arte abstrata, e que o Mário Dionísio tenta traduzir como não sendo um conflito, mas se calhar uma vantagem, ou esta necessidade também de sair um pouco mais do que, de certa forma, a figuração já era a vertente aceite, o que se defende é um bocadinho, vamos também aceitar este novo formato, esta nova forma de estar, cujos eu estou a usar a palavra muito impulso hoje, mas é a mesma palavra que eu quero dizer, cujos impulsos são exatamente o mesmo da parte, do ponto de vista do artista. A forma de expor e de chegar a um produto final é que deriva nesse acabamento, não é? Um mais virado para a figuração e outro para o abstrato. Mas que no fundo o Mário Dionísio tenta explicar, de certa forma, que não há conflito nenhum, que a unidade está noutro lugar, na realização, mas está nesse impulso, nesse gatilho, e que, portanto, no fundo o que ele quer explicitar é que não temos necessariamente que ser figurativos, narrativos, para de certa forma termos um trabalho socialmente interventivo e politicamente interventivo e uma mensagem forte. E no fundo é uma espécie de tentativa de abrir os espíritos para as novas tendências da arte contemporânea. E portanto o que eu faço genericamente quando ponho ali aqueles 3 trabalhos que estão ali é trazer estas premissas, mas para o meu universo pessoal. Portanto, onde é que estão os meus conflitos e as minhas unidades? Onde é que eu sou mais narrativo e tenho necessidade de um certo subtexto, e onde é que eu sou mais explicitamente ou puramente visual, formal, e deixo que a forma, a cor, promovam o seu discurso intrínseco, que não é traduzível por outra forma que não a da própria cor e dos próprios materiais. Portanto, acabei por também fazer um trabalho que faz uma diagonal pelos meus universos, não é? Uma peça de som que é construída a partir de quase de um acidente, que teve que ver com criar aquela pilha de objetos quase por acidente, só porque tinha que mover aquela aparelhagem de uma sala para outra. Tornou-se um objeto que eu apreciei quase como uma possível escultura, e por causa da associação que fiz imediata ao plinto, mas que neste caso, portanto, eu não uso para servir de base para pôr um objeto, acabo por inserir objetos no interior, mas há este jogo também da relação com aquele objeto particularmente, e o facto disto estar a acontecer num museu. Para mim faria menos sentido fazer isto numa galeria, mas esta ideia de ainda se relacionar o plinto com o museu, não é? De ser uma recorrência clássica. E portanto, no que acontece ali, por um lado o uso da música, explicitando que esse é um dos meus universos, não é? Que estará ou não em conflito com os outros. A questão do trabalho mais puramente formal, apresentado através da obra verde, com a luz por trás, em que eu também explicito a minha própria forma de estar com o minimalismo, que não é totalmente pura. Portanto, quando rodamos a peça não é totalmente minimal, não é um monobloco, um monolito fechado. Ainda assim há um trejeito, há um ruído extra. Portanto, isto sou eu quase que admitindo que não sou assim tão minimal quanto isso, ou não consigo ser, e que no fundo uso todas estas
todas as vertentes que nos estão disponíveis, quase como um cardápio de possibilidades. Uso-as todas como se fosse uma paleta de instrumentos para... Portanto, acho que hoje em dia os artistas não se sentem inseridos em corrente nenhuma, nem em coisa nenhuma, porque as coisas estão tão diluídas e tão complexas e são tão vastas que essa ideia de corrente desapareceu um pouco. E existe, claro, algumas tendências, mas dizer que existem correntes hoje em dia já não faz muito sentido. Porque os artistas, portanto, podem estar muito mais ligados ao texto, ou muito mais ligados a um tipo de forma, ou de forma de fazer, ou lógica formal, pronto, mas está tudo tão disponível e tem muito mais, está tudo muito mais conceptualizado, portanto tem muito mais que ver com o processo mental e menos com pequenas vertentes filosóficas, como por exemplo, sei lá, como no naturalismo, está ali ligado só àquela exploração de como trabalhar a luz e de como trabalhar a forma como a luz pode ser traduzida através da pintura. E depois, na terceira obra, que está ali ao lado, para mim, provavelmente a mais narrativa delas todas, por causa do uso dos copos e daquela dualidade entre o copo clássico e o copo mais corriqueiro, quase que fazendo ali uma distinção socioeconómica entre o valor dos copos. E também a outra discussão que ali está presente é a transformação do objeto num objeto utilitário, portanto a questão do design, também nas artes visuais, porque é uma fronteira também muito interessante. Há muitos artistas que trabalham nessa vertigem e nesse limite do utilitário, contemplativo, portanto também a querer manifestar um certo lado quase utilitário que alguns dos meus trabalhos têm. Depois, pronto, continuando, sem imagens, só explicar genericamente que o meu trabalho é um trabalho de justaposição, de assemblagem. Eu não sou um modelador, por isso eu não pinto, fotografo, por isso o meu trabalho de pintura normalmente é monocromático ou é muito simples, muito minimal. Eu guardo essa confusão gráfica para a fotografia, esse caos e a figura humana. Muitas vezes tenho necessidade da presença da figura humana em exposições individuais e acabo por traduzi-lo pela presença de um retrato. Isto é muito esquisito, eu não consigo explicar muito bem, mas isto tem sido uma pergunta recorrente: o que é que está ali a fazer aquela fotografia? E eu de repente sinto-me num deserto tão grande quando estou a expor escultura e é tudo tão frio, e eu sinto esta necessidade de humanizar o que está ali a acontecer, o passeio que se está ali a dar. E uso o retrato e uso a fotografia para isso, para satisfazer uma necessidade de figuração ou de humanização dos ambientes. No fundo, é muito explicitamente narrativa esta necessidade, porque é dar um personagem àquele contexto. No fundo, eu faço o cenário, porque há muito esta fronteira também em alguns trabalhos meus. Não é que eles sejam cenográficos no aspecto em que usam o espaço totalmente como uma instalação. Não é tanto essa a questão, mas são objetos que parecem props, que podem ter de sair de ambientes cenográficos, obviamente com questões mais complexas do que isso, não é? Não são explicitamente cenográficos ou decorativos. Mas depois esta necessidade de dar um personagem, por acaso eu não tenho aqui as fotos dessa última exposição no site, mas talvez tenha coisas próximas disso. E há uma necessidade que não acontece. Estava a falar, portanto, que
que o meu trabalho é, acima de tudo, assemblagem, aglomeração de objetos, não há muita modulação. Mas pronto, vamos começar a ver porque... Eu vou começar aqui por esta categoria que se chama Séries Compendium. Este compêndio é uma brincadeira que eu faço, é uma coisa um bocado private, mas que é uma coleção dos meus próprios trejeitos, de coisas que ou me surgiram a fazer estas mesmas peças, ou então eu acabo por fazer é um conjunto de obras pequenas, quase sempre em prateleiras, são objetos que eu não tenho problema nenhum de dizer, são quase bibelôs. São bibelôs, são os meus bibelôs. E estes bibelôs são uma coleção de trejeitos, portanto, ou surgiram, como por exemplo é o caso este objeto surgiu aqui e depois influenciou obras maiores, mas acontece muitas vezes o contrário, que é eu produzir objetos mais pequenos que têm que ver com... é quase um sketchbook tridimensional, em que eu vou registar gestos que quero catalogar neste compêndio para fazer esta coleção, este meu dicionário formal. Portanto, eu vou só aqui fazer uma passagem rápida. Aqui outro da mesma família. Estes objetos, por acaso, são feitos em borracha, são partes de motores de carros que eu pintei nesta cor para criar uma relação com... Eu agora vou começar a abrir aqui uma forma de estar com o discurso que não é normal, que é... eu vou-vos dizer mais do que é suposto vocês saberem, mas pronto, isto também não tem as obras perto de vocês para poderem vivenciá-las. Portanto, eu vou abrir aqui um bocadinho mais o espectro e vou dizer coisas que muitas pessoas não sabem sobre os trabalhos. Portanto, aqui, uso destas cores tinha que ver com uma tentativa subtil de transformar, de trazer isto à carne, não é? Ao intestino, à vista. Estes objetos estão a degradar-se por serem de borracha e, portanto, agora eu vou passá-los a cerâmica. Vou fazer moldes e vou mesmo fazer uma série, mas que vai ser feita em cerâmica e a coloração já vai estar no próprio barro. Quando ele sair cozido já vai sair desta cor. Portanto, aqui esta coleção, isto é uma coisa muito recorrente, que é o uso desta pintura meia-meia em semicírculos. É uma coisa que eu trabalho muito, esta dualidade. Vai aparecer em muitos trabalhos. Aqui é outro objeto. Esta coleção de serras tinha que ver com uma espécie de passivo-agressivo, esta ideia de um objeto que está parado e que tem um certo pendor estético, mas ao mesmo tempo é muito agressivo e muito dinâmico, parece que a qualquer momento quer saltar ali da moldura. Portanto, aqui mais... Eu agora vou passar assim, mas não é que isto vem de um... Eu sempre tive esta coisa de trabalhar por cima de discos, de intervir em discos de vinil, depois mais à frente também vão perceber. Isto é das coisas mais recentes, porque as anteriores são de outra ordem, então já vou mostrar mais à frente. Que esta espuma, apresentada quase como paisagem, isto é um pedaço de uma espuma acústica, daí pronto, criando esta relação também com a música, não é? Mas aqui invocado um pouco como um retalho de uma paisagem, de uma topografia. Outra vez aqui esta pintura semicircular, mas num objeto talvez mais bizarro, mais ligado a uma estética tradicional ou ritualista. Pronto, isto aqui são pequenas brincadeiras formais, no fundo. Relembrar que é aí que estamos a ver, portanto, esta coleção de trejeitos, não é? Isto é uma fita métrica. Há muita coisa do meu trabalho. Eu fui durante muitos anos assistente de um artista muito conhecido, que é o Pedro Cabrita Reis. Eu trabalhei com ele 13 anos como assistente. Os primeiros 6 anos como assistente físico, a construir a obra dele, depois, os últimos anos, já só como fotógrafo. E há muita coisa da prática, da montagem, da produção. O meu trabalho tornou-se mais pesado
mais volumétricos que eu comecei a trabalhar com ele, porque eu comecei a não ter medo dos materiais, comecei a dominar a maquinaria, coisas que eu tive que aprender para poder fazer o trabalho dele, depois comecei a aplicar no meu e o meu trabalho cresceu muito por causa disso. E obviamente ele é uma influência grande para mim, no bom sentido, no ótimo sentido. Aqui, portanto, uma brincadeira muito simples, quase transformar a linha do desenho num objeto portátil, não é? Uma linha a descansar, que por acaso é uma fita métrica, mas que é... para mim é um exercício de desenho. Eu poria esta escultura, que é uma escultura, numa secção de desenho, sem dúvida. Portanto, estas obras não têm título que não seja este cardinal, como pêndulo cardinal 1, 2, 3, por aí fora. São pequenos jogos formais. Por exemplo, aqui, vocês vão ver agora aqui dois exemplos de um objeto que depois se tornou um objeto muito maior, que está ali depois na secção de escultura. Este é um desses exemplos. Também vão ver uma peça que parte deste esboço, não é exatamente o que está neste esboço, mas vem daqui, nasceu desta ideia. Deste prato é o gêmeo do outro prato que vimos em cima, só que este levou uma pintura e o outro está natural. Este objeto é uma folha de fotografia cinzento neutro, é um A4 cinzento, não sei se estão familiarizados com o que é. O cinzento, estas folhas de cinzento neutro são usadas para pôr em frente, eram usadas, talvez ainda se use hoje com o digital, mas não tanto, usadas para pôr em frente à lente, para a medida de luz ser correta, porque se pusermos preto, ela vai querer compensar muito e abrir muito o diafragma. Se pusermos branco, vai querer fechar muito. Portanto, usavam-se estas chapas para a máquina ter exatamente a luz meio termo correta para fotografar. Então, punha-se à frente, fazia-se a leitura e depois tirava-se para se fotografar com a luz exatamente no meio termo. E então eu muitas vezes também tenho este tipo de gesto, não é? Eu pego só num objeto, ponho dentro de uma moldura ou ponho em cima de um pinto e não lhe faço nada. É só dizer que agora vou dar valor a isto. E vejam isto neste contexto específico. E depois fiz a escultura perfeita para ser fotografada. Portanto, construí este objeto pintado de cinzento neutro. É uma espécie de escultura fotogénica. Ela está a emanar a luz correta para ser fotografada. Portanto, isto são brincadeiras que vêm da forma como eu quase sempre tenho esta tendência. Eu começo a trabalhar num formato, neste caso na fotografia, na universidade, e depois, muito rapidamente, começo a subverter a minha relação com aquilo, a minar, quase. E eu parei de fotografar muito cedo porque comecei a trabalhar a fotografia de outra forma. Comecei a trabalhar álbuns fotográficos vazios, comecei a explorar outras tensões psicológicas da fotografia que não necessariamente o print, a impressão. E isto já é um bocado isso. Eu estou ainda a trabalhar questões da fotografia, mas estou a fazer escultura. Eu continuo a trabalhar a fotografia, mas o output é que já é completamente diferente. Isto também é aqui uma forma de trabalhar, sei lá, que seria uma partitura sonora, sei lá, composição para amarelo, coisa assim. Pronto, isto é uma brincadeira, é uma radiografia, usa-se muito o pessoal do Stencia e da Street Art, usa muitas radiografias para fazer o Stencia porque é plástico e dura bastante tempo. E isto foi uma coisa que eu andei pela cidade a espalhar, que tinha que ver com o sightseeing, que era colocar este símbolo sempre que eu detectasse uma zona fotogénica. Às vezes era uma lixeira, um pedaço, um monte de tralha, umas madeiras, ou de facto uma boa vista panorâmica interessante. E eu andava a colocar estes símbolos pela cidade, quase aqui é um local para se fotografar, quase tagar os sítios. Isto há muitos anos, há 20 e tal anos. Não, ainda não havia estas ideias de pôr tags nas coisas. Eu antes de afunilar para obras, vamos fazer aqui uma passagem por vistas de exposição, para vocês também terem noção de como é que eu ponho as coisas. Esta exposição chamava-se 20.000 Hz, que é, portanto, o espectro
da nossa audição, vai dos 20 Hz aos 20.000 Hz. Portanto, havia logo no título uma relação evidente com a música. Isto era uma das salas. Tinha um conjunto de 5 retratos que se chama Ruído, já vamos lá depois ver mais próximo. E tinha este objeto que vem do universo da fotografia, só que eu altero o projetor de luz por um cantante, um megafone, e o chapéu não é refletor, é um chapéu preto. Portanto, mas depois o som que sai do megafone é um som que é um cluster sonoro, portanto um conjunto de notas que tinha que ver com também a questão do espectro visual. Todas as cores representam o branco, não é? Se estivermos a falar em termos de materiais, todas as cores vão representar o antracito preto. Portanto, a união de todos os pigmentos vai nos dar preto. Na luz funciona ao contrário, a união de todas as cores dá-nos o branco. E eu criei esta relação, porque também há uma relação entre notas musicais e cromatismo, e eu construí uma escala que seria o white light em som. Portanto, a luz branca sonora. Por acaso, eu não sei se está aqui ativo, ali depois na escultura talvez esteja lá o som para se ouvir, mas também não sei se temos isto ligado. Portanto, pois esta exposição só está a esta imagem. Ok, mas depois também depois lá mais à frente vamos ver de perto alguns destes objetos. Aqui uma outra exposição, portanto aqui com um objeto que também vamos ver mais de perto e depois vou explicar todos estes objetos. Eu agora acho que isto é mesmo só para perceberem aqui o display. Isto é uma exposição dos compêndios, da primeira fase dos compêndios. Eu fiz uma exposição só com estes objetos pequenos. A forma como eles estão. Portanto, aqui como podem ver aquela escultura em madeira pequena, mas aqui já com 1,20 m de altura, com 1,40 m, um bocadinho mais de presença. Isto já é outra exposição em Lisboa, no carro ali na Rogério. Era uma exposição chamada Formel, em francês, porque acaba ali na francesa, e quis trabalhar quase tudo em francês, para fazer uma brincadeira também com o contexto, sendo ela uma galerista francesa. E as exposições chamam-se Formel, mas com pontos, portanto, como um acrónimo para ser desmontado. E o desmontar desse nome, Formel, era um conjunto de ofensas que eu poderia estar a dizer a mim próprio ou ao público. Que era, portanto, falso, em francês é faux, ordinaire, revaché, que é carrancudo, manipulateur, egoíste, lascivo. Para mim, tudo características que podem estar presentes num artista, uma certa perversão, por um lado, um certo apaixonamento descontrolado, mas ao mesmo tempo também podia ser diretamente para o público, quase como se eu pudesse ofender o público. Enfim, e era uma exposição muito, do meu ponto de vista, política, não é? Este trabalho aqui chama-se discurso e tinha que ver com aquela coisa que nós fazemos de blá blá blá, é só conversa. E eu tentei transformar isso num discurso portanto, mais trabalhado, não é? Trabalhar o que é essa performance, o que é essa marioneta que nós imitamos, que é o nosso político de bolso. Aqui numa alusão quase a querer se aproximar não é? do símbolo de extrema-direita. Aqui uns mais em pose, portanto, várias posturas, não é? Vários géneros de político, o bom, o mau e o feio, tudo digamos. Aqui uma espécie, isto vinha de umas cobertas que eu vi numa marina, destes materiais que eles usam para cobrir os barcos, e tentar transformar isso em bandeiras, portanto este material que vem da lota e que vem do proletariado, mas transformado numa bandeira que não tem bem forma de bandeira, ainda tem um bocado essa forma de objeto que serve para cobrir qualquer coisa, a caixa de peixe, ou a janela do barco.
mas que já tem um lado de bandeira, de certa forma. Pronto, não estão fotos da exposição toda, mas depois nas individuais vão-se ver mais coisas. Isto foi uma exposição que eu fiz com uma amiga inglesa, em que nós não nos conhecíamos e que correspondemos durante um mês. E criámos uma data de jogos um para o outro para fazermos, e criámos um compêndio de objetos. E quando nos conhecemos, que foi no dia da inauguração da exposição, montámos tudo numa tarde e inauguramos ao fim da tarde, já sabíamos que tínhamos este conjunto de objetos. Portanto, como vocês podem ver, isto é um objeto londrino, isto é um objeto português. Mas o conjunto de objetos, eu dei 5 objetos, ela deu outros 5 e com esses 5 tínhamos que construir uma escultura. Depois, quando nos juntámos, acabámos por fazer a escultura um do outro, isto é, acabámos por decidir que a escultura dela era melhor que a minha e eu peguei nos meus objetos e fiz igual à dela. Então fizemos 2 esculturas irmãs, mas que mostram muito bem, portanto, estas diferenças, até no design conseguimos perceber as diferenças culturais, não é? E nos objetos que ela escolhe, na forma de pensar, não é? E no facto acima de tudo, no facto de sermos de territórios diferentes. Aqui é, portanto, obviamente, uma cadeira portuguesa, não há dúvida nenhuma. E aqui a versão londrina. A exposição chamava-se From L to L and Back Again, que se refere ao trabalho do World, From A to B and Back Again, e nós tínhamos esta brincadeira From Lisbon to London and Back Again. Era suposto termos feito uma segunda versão desta exposição em Portugal, mas depois, pronto, com o tempo a passar, não sei o que, acabou por diluir-se essa ideia. Pronto, isto é um postal que eu mandei para ela, que comprei na Feira da Ladra, de alguém que mandou para alguém, de alguém que vive em Londres, que mandou para alguém em Lisboa. Portanto, e depois eu mandei para ela e ela fez esta intervenção. E foi engraçado como ela depois tem este trabalho também muito com os triângulos. Aliás, nós fomos expor juntos porque o curador nos juntou, porque disse que vocês têm que se conhecer, porque vocês são a mesma pessoa. Exato, vocês são a mesma pessoa, mas em sítios diferentes. E tivemos uma química incrível. Eu diria quase para casar. Pronto, isto também é um conjunto de polaroids que eu lhe enviei por correio e que ela interviu por cima. Pronto, aqui outra exposição, esta exposição chamava-se Ficção Científica. Tem que ver com um desejo meu muito antigo de produzir um filme de ficção científica. Então eu, como nunca tenho possibilidade de produzir esse filme, estou constantemente a trabalhar nesse filme de outras formas, ou expondo, ou fazendo música. Eu acho que é quase uma coisa que eu tenho de infância, de criança, de uma ligação muito forte com o universo da ficção científica, o universo espacial, o universo da exploração espacial. E obviamente é uma abordagem muito mais adulta, mas há muito ainda dessa energia infantil nestas tentativas. Eu, aliás, tenho um guião escrito para um filme, já concorri para tentar arranjar dinheiro para o fazer, mas nunca aconteceu. Então eu estou sempre recorrentemente a trabalhar esse filme. Ora, através de pequenas filmagens que faço, que poderiam ser quase cut-ups desse grande filme, que eu chamo episódicas, que vem da relação que temos com a memória episódica, não é? A memória que nos é recriada filmicamente, com uma timeline. Não é só um retrato, ou um cheiro, ou um som, é quando temos uma memória mesmo de um acontecimento temporal. E a isso chamam a memória episódica. Eu comecei a fazer estes filmes que têm esse lado fantasmagórico de não serem bem reais, não serem bem aqui nem agora. A imagem identifica-se, mas há essa fantasmagoria. E há qualquer coisa de ficção científica nisso para mim. Porque a minha referência da ficção científica é o La GT do Chris Marker, que é um filme lindíssimo, super romântico e que a ficção científica está lá quase como desculpa, porque o que se passa ali é uma coisa muito mais literária do que científica.
Isto também é uma exposição em conjunto com outra artista, portanto, esta vista, a única obra minha é esta aqui, é com a Ana Santos, que não sei se já ouviram falar, mas também ganhou os prémios EDP no ano em que eu concorri, e é uma artista que está com muita visibilidade, trabalha com a linha Quadrado Azul. Muito interessante. Aliás, está com a exposição lá agora no Quadrado Azul, mas precisamente. Esta mesmo. Aqui são dois dos meus trabalhos, os triângulos, outra vez. Bom, mas vamos sair aqui das vistas e vamos ver. Então, aqui, olha, aqueles dois trabalhos que estavam separados, aqui expostos juntos, não é? O prato pintado e o prato por pintar. Pronto, vamos aqui então às coisas sérias. Isto é um trabalho de arte pública que eu fiz em Wittenberg, perto de Berlim. A proposta era que eu intervisse neste edifício, era uma proposta tenebrosa, para dizer a verdade, porque tudo o que eu via das propostas anteriores era mapping e trabalho que para mim está nos antípodas daquilo que eu quero fazer em termos artísticos. E eu sabia que só podia intervir na fachada e mais nada. E o que eu fiz fui vasculhar a história do edifício. É o edifício onde foram impressas as primeiras bíblias de sempre, em tipo. Era um edifício de uma família judia e tinha um portal. Este prédio tinha um portal que foi roubado para a universidade quando os russos estiveram na Alemanha. Tiraram de lá o portal e puseram na universidade. E o meu trabalho fui devolver o portal ao prédio, basicamente, de uma forma cenográfica, neste caso. O trabalho chama-se Moment Monument, tem que ver com uma inscrição que está no próprio portal, que é uma inscrição muito recorrente, medieval, que diz: hoje estás aqui, mas amanhã já não vais estar. Portanto, atenta na vida, seize the day, aproveitem enquanto podem. E, portanto, esta ideia também de estar vivo ser um monumento momentâneo. Portanto, eu estava a fazer esta brincadeira entre a inscrição e aquilo que isso significa humanamente para nós, não é? E o facto da minha própria peça ali ser muito... esteve 15 dias exposta, depois foi desfeito. E neste formato de ode, não é? Portanto, devolver a dignidade àquele edifício, devolver-lhe o que lhe pertencia por natureza, não é? Que é, portanto, este portal feito à escala, obviamente tornado estetizado, não é? Porque ele é todo cheio de barroquismos, não é? Um portal muito antigo, mas eu transformei, é quase como se estivesse a fazer a box, a caixa, a crate de transporte do portal. O portal poderia caber dentro desta minha caixa, para ser transportado para outro sítio. Continuando. Agora as coisas vão parecer com uma ordem um bocadinho esquisita. Eu se calhar até devia fazer ao contrário, vou ir de baixo para cima porque é mais consequente. Então, isto ainda foi feito quando eu estudava. Tinha que ver precisamente com essa ideia dos retratos. E nesta exposição eu fiz uma espécie de murder ballad. Eu andava a ouvir precisamente os murder ballads do Nick Cave. E o que eu fiz foi, eu tinha este carro com os raminhos, atado com uma meia de senhora, com uma meia de nylon. E depois havia o retrato de uma jovem com um aparelho, uma jovem muito de 16 anos, assim com um sorriso e o aparelho, um lado muito frágil, muito a remeter um bocadinho também para a estética americana, dos filmes de teenager. E depois havia uma outra imagem de uma floresta. E eu estava ali a fazer uma espécie de enredo de rapariga desaparecida, porque o retrato tinha esse lado, esse peso de a foto do livro do ano, não é? Do livro da escola. Então era quase como uma exposição que documentava um crime. A rapariga desaparecida, a floresta, portanto o local, uma personagem, um local e um objeto. Este sendo
apresenta quase que a prova do crime através de uma prática diária, do cotidiano. Alguém foi recolher uns ramos e, pá, como é que eu ato isto? Olha, está aqui uma meia, e de repente a meia pertence à pessoa que foi morta. E depois, portanto, isto é tudo que se passa na minha cabeça. Nada disto está escrito em lado nenhum. Mas se alguém quiser perceber porque é que está ali no meio de nada, que para mim é o objeto que resolve toda a exposição, eu acho que não se afasta muito desta conjectura que eu criei, este coluedo. Isto é a minha máquina, isto é um exercício muito simples. Eu quis pegar na minha máquina fotográfica de criança e passei à bronze. Quis só dignificá-la. Um objeto de plástico inútil que vale €1 na Feira da Lar, e transformá-la num objeto que eu vou desaparecer, nós vamos todos desaparecer e este objeto ainda vai andar por aí aos trilhões. Aqui, isto é um objeto, portanto, uma brincadeira, não é? Esta coisa da motosserra azul bebê, a transformar um objeto agressivo num objeto afável. Eu, nesta altura, trabalhava muito estes microgestos, não é? Interessava-me muito que o objeto fosse apelativo visualmente, interessa-me sempre, claro. Mas normalmente o jogo era um jogo curto, não é? Uma coisa muito direta. Portanto, são brincadeiras, não é? Isto depois é de facto a minha máquina fotográfica, que eu peguei fogo depois de fazer o bronze a destruir, onde ficou assim também um belo bibelô. Isto é uma alusão à Fat Chair do Joseph Beuys, portanto a cadeira com banha. Eu troco a banha, que no caso do Beuys de certa forma representa o corpo, né? A fisicalidade, a mortalidade, e adapto ao meu universo, portanto em elegia, mas depois adaptado à minha estética. Troco por uma coluna que nesta altura debitava um som das minhas mãos a mexer em banho. Mas, entretanto, este objeto, eu fiz um catálogo do meu trabalho e o José Miranda Justo foi convidado para escrever e ele centrou-se muito nesta peça. E ele erradamente achou que a peça não tinha som, que a coluna está lá como ameaça do som. E eu, desde então, passei a mostrar a peça sem som, porque tomei-o como participante na construção e na evolução desta peça. E sinceramente acho que ela é muito mais interessante sem som, porque a alusão à banha já lá está através do objeto triangular, não é? Esta rampa, que tem exatamente a mesma forma da rampa de banho que está aplicada sobre a cadeira. Aquele cabo elétrico simula um aramezinho que a cadeira tem presa também no encosto, e eu tentei fazer uma cadeira que se aproximasse bastante daquela cadeira alemã, e pronto, é isso. Mas para dizer que já teve som e agora não tem, porque foi enriquecida pela proposta do José Miranda Justo. Aqui, portanto, mais uma vez, eu a trabalhar a escultura, mas a pensar em música. Esta caixa, dentro da estética das caixas que transportam obras de arte, não é? Trazer esse objeto que não é nada estranho para uma sala. Esta exposição foi no Gulbenkian, dos 7 artistas da 10ª vez, em 2008. Esta caixa foi medida e fabricada a partir de um piano que está num estúdio onde se grava a maior parte do jazz em Portugal, que é ali em Benfica. Chama-se Namush, chama-se Estúdio Namush, onde se grava muito fado também. É um Petrov, é um piano russo. E o que eu faço é pego essa estética da caixa bruta e transporto, portanto, este blend, eu estou a usar muitas expressões inglesas que me irritam, mas elas são melhores às vezes, ou quase sempre. São muito diretas. Esta simbiose que há entre a forma do piano, mas mantendo a brutalidade da caixa de transporte. Mais um objeto passado a bronze, isto é uma homenagem aos anos 80.
aqui um objeto que tem uma presença como pictórica, não é? Uma pintura, mas que eu chamo, por acaso ficou sem título, mas é que não é, o que aparentemente seria uma pintura monocromática era no fundo uma esponja moldurada, era um absortor acústico. E eu exponho assim precisamente para explicitar que está na fronteira entre a pintura e a escultura, uma coisa também muito retórica. Aqui isto vem de um programa, de um conjunto de trabalhos que eu faço, que tinha a ver com esta violência, o constrangimento, a violência de destruir qualquer coisa bela. E isto pertencia a esse, no fundo, agudizar a violência através desta deslocá-la para objetos que para mim são de uma dignidade e de uma religiosidade muito grande, como por exemplo isto é um contrabaixo, é um objeto muito imponente, muito bonito. E fui eu que dei estes tiros, não é? Isto para mim foi uma violência muito grande, tanto pegar numa arma e dar tiros de caçadeira é muito violento disparar na espingarda. É preciso mesmo estar fisicamente preparado, porque é muito violento. E depois também para mim é violento destruir um objeto. Eu passei uma semana, eu recebi este objeto em casa, passei uma semana a tocar, a delirar e pensei, isto vai ter que ser destruído. E havia essa fatalidade nesta relação, que para mim também tem qualquer coisa de romântico, não é? Mas pronto, ele tinha que seguir o desígnio dele, era mais forte, e lá foi, para o matador. Isto é um objeto sem título, portanto é um amplificador e uma guitarra que eu usei numa performance e depois joguei gasolina e peguei fogo para transformar num objeto escultórico. Tinha que ver com esta espécie de... o extremo do punk. O que é o extremo do punk? Da atitude rock and roll, é pegar fogo às coisas, é arder, é o riot. Portanto, este objeto representava um bocadinho essa energia do riot associado ao punk. Mas só através também da prova final. Não havia vídeos disto, não existe nada, existe só este objeto carbonizado, Este objeto estava numa daquelas fotografias de vistas de exposição, chama-se Cadeira Anterior Escultura. Então eu tentei fazer uma escultura com uma cadeira, tive 3 dias a trabalhar nela. Esta cadeira foi toda cortada aos bocadinhos, foi 1001 coisas, eu não fiquei satisfeito com nenhuma. No final de contas, reestruturei a cadeira toda outra vez, pintei-a de branco e coloquei ao lado os objetos que fui utilizando para as anteriores esculturas. Coloquei-os só encostados, não têm nenhuma função estética, estão lá só porque fizeram parte do processo. Então, no fundo, eu fui tentar fazer a coisa e depois destentei. Isto é uma destentativa de fazer uma escultura. Este objeto pertence a uma série que eu chamo as esculturas automáticas e tem a ver com a ideia também da escrita automática. É um exercício que eu crio, em que espalho alguns objetos em cima da mesa e depois tento criar relações de encaixe, relações formais, relações estéticas entre eles. E são poemas visuais, de certa forma, quase como um haiku. 3 objetos, 3 linhas unificados. Isto é um exemplo, isto é só um trabalho de desenho feito numa pandeireta. É um exercício. Isto são detalhes de uma escultura muito grande que, se quiserem, ou alguns que até já viram, está presente no MAT neste momento, na exposição que lá está, que se chama Germinal. O núcleo da coleção que pertencia ao Pedro Cabrita Reis e que foi vendida à EDP está lá na sala da direita, está exposta neste momento, se quiserem ver lá ao vivo, no edifício do Museu da Eletricidade. Portanto, é uma escalada, este objeto foi construído quase como uma performance, eu não usei escadotes, eu fui escalando o próprio objeto conforme fui construído. E depois há esta coisa quase Monte Everest, não é? As bandeirinhas, que no caso
São polaroids que eu fui tirando ao longo dos dias da produção da peça, fui tirando todos os dias, tirava uma fotografia ao céu e ia aglomerando, e eu fui colecionando e depois, no fundo, eu demorei estes dias a construir a peça. E o objetivo era chegar ao teto. Agora lá na EDP, obviamente, aquela luz que se vê refletida no teto, não é? Aquele azul. Na EDP, como o teto está muito, muito longe, eu tive que subir a lâmpada um bocadinho e o que se vê é a lâmpada. Está mais farol do que... Não é exatamente o mesmo efeito, mas isto é um site específico, eu nunca mais vou ter esta altura, a não ser que seja criado de propósito. Mas pronto, tinha a ver com esta ideia de escalada, reconstrução. A peça chama-se Aclimatização, em polaco, só porque eu costumo de som em polaco, que é Aclimatizáquia. E a aclimatização, esta coisa do processo de escalar uma montanha, do corpo ter que se ir adaptando ao ritmo e à escassez de oxigênio. Mas portanto, isto aqui, eu estava a viver um processo pessoal de ruptura e isto foi um bocado a minha escalada para chegar a um sítio melhor. Pronto, isto chama-se Landscaping Blue, basicamente são os Alpes com uma projeção azul, de luz azul, é só isso. Pronto, aqui mais uma brincadeira, um bocado recorrendo àquela forma de agir de quando eu saí da universidade, gestos muito pequenos, são jogos. Eu tenho muito uma tendência para transformar o exercício artístico num jogo, num xadrez, num cluedo. Portanto, o jogo é uma coisa que está muito presente. Jogar no fundo, é como eu combato as insónias. Eu adoro ir-me deitar com um problema para resolver, porque durmo super bem, para começar, e acabo por resolver coisas para os dias seguintes, mas quando tenho uma exposição para fazer e passo o dia alienado a tratar de coisas práticas, mas uso muito esse momento da suposta insónia para resolver os puzzles que para mim se tornam expor, decidir onde colocar, decidir como acabar, decidir que materiais usar, todas essas coisas. Pronto, aqui já tivemos, não, pois, esta vimos lá, mas vimos em conjunto com outra, isto é outra perspectiva. Portanto, esta é a tal estrutura que vem daquele esboço que vocês viram há pouco. Eu não pude construir exatamente o que estava no esboço porque a galeria não tinha altura, então construí só a parte de cima e coloquei quase em construção, em processo, assim caída, não é? Mais uma brincadeira. Isto foi uma série que fiz quando estive em Londres, naquela exposição com outra artista. Nós tínhamos uma proposta de fazer uma série cada um, isto era o meu objeto, feito com um tijolo londrino. Isto era o estudo, para chegar depois à série que foi 6 objetos. Ou 5 mais 2, sim. Ainda parte daquela exposição que tinha às mãos, este objeto que é um megafone, também envolto numa meia de licra, esta ideia de juntar política e fetichismo. Pensei sobre isto na altura, não cheguei a conclusão nenhuma. Neste rádio tínhamos ouvir o Manifesto Anti-Dantas, dito pelo Mário Viegas, mas invertido. Então parecia uma espécie de gravação de uma prisão russa, assim, uma coisa opressiva, tinha um lado opressivo e tinha um lado, e depois parece russo, o português invertido, então tinha um lado bastante desagradável. Este objeto também parte da mesma exposição, depois já esteve exposto nos jardins em Gulbenkian. Tinha que ver, também era um trabalho que questionava a postura política e hoje em dia eu já usei coisas que fazem mais do universo atual. Esta tenda usa a mesma estratégia do fake news, que é, ela tem todo o ar de ser um objeto super político e super implicado em qualquer coisa. Por nos ver ao perto, não está nada escrito, ou pelo menos nada que se consiga ler. Então, como é simples manipular a mente através destes pequenos trejeitos, não é? E o perigo que isso representa. Porque isto
Portanto, tem um lado super ocupa, não é? Occupy. E ao mesmo tempo não quer dizer nada, é mesmo só o trajeto, e é um bocado essa estratégia das fake news, não é? Que é simular, é o simulacro. Portanto, o perigo do simulacro. Isto é uma versão, mais uma versão do terreno. Estes objetos estavam naquela exposição da ficção científica, portanto, era uma espécie da parte museológica daquilo que para mim seria fazer museologia aos tempos de hoje. Então, eu andei a recolher objetos atuais e tratá-los como artefactos. São objetos que estão em partes de estacionamento, já estão assim achatadinhos, já são desenhos por si só, não é? Porque já estão bidimensionais. Não há trabalho nenhum, é mesmo só por dentro da moldura. Aqui também uns objetos recolhidos na praia, aqui esta madeira que parece uma pedra, que parece um seixo, e este pedaço de borracha também parece um seixo. Na praia tudo dá desta forma, não é? Então, tudo pode parecer um seixo. Isto na altura era uma espécie de Cristo. Esta espécie de pensa danificou-se e teve que ser desmontada. Não existe já. Mas é uma espécie de Cristo, de uma forma muito simples, mas só usando 2 códigos, madeira e uma barba, cria-se uma imagem logo muito, para mim, muito ligada à religião. Portanto, aqui mais um exemplo de um violoncelo que foi destruído, apedrejado. Aqui, portanto, eu uso o violoncelo para fazer uma relação com a fotografia do Man Ray, dos Fs nas costas. Isto tem a ver com a violência do Médio Oriente. E a ficha técnica do objeto é lapidação sobre o violoncelo. E pronto, e tinha que ver com também agudizar, ou explicitar essa violência e perceber-se exatamente o que é que uma pedra faz a um objeto destes que tem uma certa resistência, e o que é a violência de uma pedra, não é? E depois, muitas vezes, quando eu faço este exercício da destruição, há o exercício absurdo de reconstruir, porque obviamente nada disto vai ser funcional nunca mais. Então esse absurdo interessa muito, da tentativa, apesar de tudo, quase decadente, quase triste, e de tentar repor uma coisa que não tem reposição possível, quase como a dizer que uma pessoa traumatizada se vai curar no hospital psiquiátrico. Não é totalmente verdade. Pronto. É uma tentativa, e a tentativa vale o que vale, não é? Portanto, este objeto muito simples, é uma serra de metal, tinha que ver também um bocadinho com os objetos, com as esculturas automáticas. Eu neste caso não a juntei a esse grupo, porque achei que era demasiado minimal, porque é só um gesto mesmo, mas tinha que ver com a vibração, não é? Este objeto leve, muito delicado, um objeto mais rude, e como é engraçado eu tentar pôr a serra ao pé de outros objetos, ou tentar pôr a pena ao pé de outros objetos, e nada tinha a mesma vibração do que estes dois juntos. De repente é muito simples, mas de facto, em cima da minha mesa, isto era a única coisa que estava a acontecer, de relevante. E pronto, é um objeto muito simples. Isto para mim é um exercício de pintura. É um exercício de pintura. É uma coleção de todas as fita-colas que eu encontrei numa loja chinesa. Entrei numa loja, vi, olha que fitinhas tão giras, todas coloridas. E decidi comprar uma de cada. E depois, quando cheguei a casa, fiz este trabalho. Chama-se Untitled Made in China. Portanto, aqui este objeto, que se chama composição conjugal. Eu vou aqui mostrar uma vista de cima. Ele esteve nos prémios LP, esteve na Casa da Música, exposto. Portanto, ele construiu um piano que é uma cama de casal, e no sítio do teclado há uma coleção de copos todos diferentes, copos de cocktail, copos de vinho, copos de shot,
portanto, uma composição conjugal conturbada. E pronto, há este diálogo, esta relação com a música. Há também uma forte relação com um livro do Boris Vian, que é A Espuma dos Dias, em que ele toca o chamado piano cocktail. E há os ratinhos, não é? Também na Espuma dos Dias, há sempre os ratinhos lá pela casa. E esta coisa da casa mudar de forma. Pronto, era uma coisa que me interessava, foi mais ou menos a inspiração para isto. Este trabalho também teve nos prémios EDP. Central, não é possível central. Mas isto, no fundo, é como o exercício da escultura automática, mas feita com objetos maiores e mais objetos. Portanto, eu usei coisas, eu como sou músico, eu tenho muita tralha de música em casa. O único objeto que veio de fora, explicitamente também porque eu encontrei e achei que se relacionava bem, foi este tambor de máquina de lavar. Mas no fundo tinha que ver com esta relação entre objetos musicais e objetos domésticos. E de construir uma improvisação visual através disso. Portanto, este objeto teve muitos formatos. E este foi o formato final. Acabou por ser o improviso final, depois de várias tentativas. Portanto, é isso. Se forem tendo dúvidas, alguma coisa, não podem interromper. Agradeço. Este objeto chamado abrigo vinha também um bocadinho desta tentativa, e aqui uma relação com o design, de certa forma, esta tentativa que eu tenho de usar os cavaletes para aquelas estruturas. Para mim é muito importante a relação que o cavalete tem com o estúdio, porque todas as mesas de trabalho, normalmente nos estúdios dos artistas, são desmontáveis e feitas com estes cavaletes. Então transformar o próprio material que temos à nossa volta em material usável. Eu muitas vezes nestas esculturas, nestas torres, e sempre que uso objetos, eu muitas vezes uso os meus próprios objetos. Eu já fiquei sem cadeira de computador porque eu usei uma escultura, quase sempre uso os meus materiais de som para as exposições, então às vezes fico um mês sem música porque estou a usar as colunas numa exposição. Eu uso muitas coisas de casa e às vezes não voltam, porque os trabalhos são vendidos, depois eu fico, bom, tenho que arranjar uma mesa nova para a sala. Então esta coisa de usar, de continuar a trabalhar o cavalete como objeto utilitário, mas que também pode ser transformado em outras coisas. E aqui foi mesmo a tentativa de criar um abrigo. Havia esta preocupação de, bom, se vou criar um abrigo, quer dizer, não vou dormir no chão, isto é mesmo fixe, os cavaletes têm esta madeira em baixo e eu consigo não dormir no chão. Eu estava mesmo a imaginar que isto podia ser um objeto desmontável, utilitário, para estar na rua, não é? Para viver na rua. Então essa coisa de não estar no chão diretamente acho que é muito importante. Quer dizer, eu se vivesse na rua estaria preocupado com isso. Depois havia também um bocadinho em tom de cena de crime, este molde tirado de uns óculos de trabalho, mas depois ali com aquele objeto, com aquela catalogação, que também é um bocadinho arqueológica, também remete um bocadinho para a arqueologia, de certa forma. Mas sempre projetando o que é que vai ser, o que é que será daqui a 2000 anos fazer arqueologia ao nosso tempo, não é? Dizem que se vai encontrar muitos ossos de baleia, que acho que é o que consumimos mais, para além de plástico, claro. Este objeto chamado Profecia tem que ver com os pregadores de rua, portanto há muito, em Londres vê-se muito, no Brasil vê-se muito, o pregador de rua, que vem ditar a sua palavra, portanto é um objeto que remete a esse universo. Deixo aqui uma foto que mostra outra perspectiva. Sempre com esta coisinha, esta atitude, eu vou pintar de propósito aquele lado de laranja só para criar um nervosismo visual, mas no fundo, é a minha forma de estar com a pintura sempre, é usá-la como usá-la. Portanto,
A profecia que eu depois proponho aqui nesta coluna são umas gravações feitas no espaço, umas coisas que a NASA disponibiliza no site e que eu alterei, juntei com uma tempestade de vento, unifiquei os dois sons e criei uma espécie de deserto estelar, assim, uma coisa estranha. É no fundo a profecia do nada, do vazio, a profecia do wormhole, do buraco negro, do vórtice, sem explicação, sem resolução, sem. Isto é um objeto utilizado para segurar pratos na parede, em decoração, não é? Quando há muito na casa da tia e da avó, e eu aqui chamei-lhe roedor, foi o que me fez lembrar, e foi só mesmo que dei o objeto, chamei-lhe roedor e pendurei na parede. Quase como aqueles. Como se estivesse na aula de ciências. Portanto, mais uma escultura feita com cavaletes, uma estrutura de elevação, de um peso que segura um peso, mas que passa ali por aquele objeto. Isto também é um bocadinho. Esta peça chama-se marcador. É quase como se fosse uma bandeirola, um sítio marcado, mas feita com uma meia velha, um clipe e objetos que não também a questionar um bocadinho formas de fazer design, não é? No fundo, os códigos, ou melhor, a função está lá, mas a forma é completamente diferente. E agora vou passar algumas imagens e vou deixar-vos só ver. Em relação a esta escultura, aqui como podem ver, portanto, realmente os móveis lá de casa e tinha som. O som tinha que ver com a expressão chamava-se em italiano, foi uma expressão que eu apanhei num filme e que eu não consigo descobrir em que filme foi, mas eu lembro de ter escrito num caderno e depois nunca mais consegui encontrar o filme. Portanto, eu não sei em que filme foi. Mas eu gostei tanto daquela frase e o momento em que foi dita. Há uma discussão de casal num quarto de hotel. Percebe-se que é um casal que não está junto, mas que já esteve junto. Ele tenta agarrá-la, tenta, de certa forma, quase violá-la, mas depois cai nele e para. E de repente eles começam a ter uma conversa muito, muito estranha, que ela diz: não, para, preciso dizer uma coisa. E ele diz: a coisa que eu vou dir-me é bela ou bruta? Mas o que é que me queres dizer? É bom ou mau? É o que ela usa para parar, quando ele está naquela coisa. E eu peguei nesta pergunta porque acho que ela é muito tensional. A coisa que eu vou dir-me é bela ou bruta? Não sabemos, não é? Se é uma boa notícia ou uma má notícia, o que é, mas é uma frase que deixa tudo em suspenso. E eu peguei isso dá numa exposição e dá numa uma pequena edição de 6 textos, contos curtos que eu escrevi, porque estava numa fase em que me apetecia escrever, também porque estava a começar a trabalhar com esta malta do teatro e estava a pensar muito sobre essas questões. E acabei por escrever 5 textos que depois se podem ouvir nesta coluna, lidos por 6 pessoas diferentes. Pronto, este objeto vem de uma exposição que se chama Sublime Frequencies, que é o nome de uma editora, sim, um projeto musical que recolhia música oriental, rock oriental dos anos 80, 70, 80 e do Médio Oriente. Portanto, o compêndio, eles depois acabaram por fazer uma rádio onde passavam estas coisas roubadas, portanto, das rádios locais na Tailândia, na Arábia Saudita, por aí fora. Portanto, todo o Médio Oriente e todo o Oriente. Mas sempre com esta lógica de que é o rock americano reciclado, portanto, a forma como todos estes países absorveram essa cultura e a tornaram muito mais interessante, e exoticizaram o rock e tornaram-no outra coisa. Isto era a última escultura que se podia ver num percurso que eu agora vou passar ali à instalação. Eu se calhar estou a demorar muito, não? Porque ainda só passámos...
Bom, eu vou aqui à instalação para falar um bocadinho só dessa exposição, depois vamos perceber. Eu se calhar acho que só vale a pena se calhar vermos a escultura e a instalação, porque é onde portanto, está assim a maior força. Este objeto era o princípio dessa exposição, era uma espécie de uma raque perclitante, duvidosa do ponto de vista elétrico, não é? Assim, uma coisa como podemos encontrar nestes bares, nestas discotecas série B suburbanas. Conseguimos encontrá-lo também aqui em Lisboa, mas no Médio Oriente e no Oriente com certeza, isto é muito recorrente, não é? Uma ligação elétrica perclitante é a coisa que mais se vê. No sítio da bola de espelhos eu tenho um globo invertido, neste caso a dar relevância ao hemisfério sul. Portanto, há toda esta brincadeira da estética de discoteca de garagem. Aqui outro objeto, portanto, o sistema de som, não é? Lá no canto também, a coluna estragada, as ligações, a forma como tudo é assim montado, mas desde que debite de som e dê para dançar está tudo bem. Neste caso, o som que saía desta coluna tinha que vir, é uma espécie de som do deslumbramento. É o wind chimes, que é aquele som dos palitinhos de metal faz e ficava no ar imenso tempo. É tipo, é um sapatinho de cristal, não é? A ficar para trás. Toda essa tensão da night, não é? Isto é um trabalho feito na Quinta do Pisão, em Cascais, é um trabalho de land art. E obviamente eu fui com a performance, mas neste caso os performers são manequins, não são pessoas. Mas como eu sei, sou muito manhoso, e sei que o que sobra é a fotografia, eu trabalhei para a fotografia mais do que para a exposição. Digo isto com humor, porque na verdade, pronto, isto está lá há muito pouco tempo, mas é uma oportunidade de fazer uma coisa muito intensa, não é? Trabalhar com a natureza. E eu sabia que na fotografia não se ia questionar se eram manequins ou não. Podiam parecer performers. E essa perversão interessa-me muito, que é, uau, isto vai ser uma performance incrível, estes três gajos vestidos de apicultores a olhar para um cubo. Portanto, interessava-me essa brincadeira. Posso explicar que o trabalho chama-se A.P.I, API, que é um prefixo da apicultura e tem que ver com a abelha, e chamava-se Apiculture, a cultura de API. Isto tinha que ver com o desmontar deste acrónimo. Eu depois fui à procura e, curiosamente, quase todos os acrónimos API têm que ver com indústrias que são altamente poluentes e altamente desgastantes para o meio ambiente. Por exemplo, uma é American Petroleum Industries, foi logo a primeira que me apareceu. E, estranhamente, quanto mais eu procurava, e com muita facilidade, ia surgindo uma após a outra. E no catálogo tenho uma lista de 10 APIs, acrónimos API, que são empresas super destrutivas para a natureza. Foi quase assim, uma coisa dada de bandeja. Eu quase conseguia fazer um pequeno ensaio só a partir disso. Então, esta coisa da abelha como o primeiro sintoma de um problema ecológico, não é? E no fundo o que eu faço é este cubo numa cor que é, não é, ao contrário do verde, a cor oposta ao verde, que é o violeta, quase como um alienígena, uma forma quadrangular, antinatural, que aterra ali e que representa um problema. E depois quis fazer esta brincadeira com o 2001 Odisseia no Espaço, não é? Aquela hipnose em frente ao monolito, que é o objeto estranho que surge na altura em que os macacos começam a evoluir e se tornam violentos e começam a usar pela primeira vez um objeto para arremessar, e é aí que se dá, portanto, o primeiro passo para a evolução / decadência. Portanto, o trabalho tinha que ver com isso tudo. Posso perguntar uma coisa? Sim. A fotografia que fez do trabalho é uma fotografia que expõe? Não. Não. Está aqui no site só como está no catálogo. É porque a fotografia não é minha, é de um outro fotógrafo, é do Walter Vinagre. Ele foi o fotógrafo contratado para fazer. Eu normalmente, aliás, só há 2 fotografias neste site que não são minhas. Eu, como sou fotógrafo, fotografo o meu próprio trabalho. Mas
quando há bons fotógrafos, eu gosto que sejam eles a fazer, porque também me sinto elogiado por isso. Mas não uso como objeto, principalmente porque a foto não é minha, não me pertence. Mas eu não tenho muito essa tendência de usar, portanto, a consequência do trabalho e depois como um outro trabalho. Não é muito recorrente fazer. Até, por exemplo, se eu vos mostrar na secção de fotografia, muito rapidamente... não. Pois é, não está aqui porque desapareceu. Não interessa. Porque eu tenho aquele objeto queimado, aquela máquina fotográfica queimada. Eu tenho depois outras câmaras fotográficas destruídas, que eu fotografo, mas depois a escultura que eu recupero com gesso, não sei o quê, volto a tentar pôr a máquina outra vez e fica uma coisa disfuncional. Eu depois mando essa escultura para o lixo, porque o que me interessa é a fotografia. Porque acho que o objeto é muito pequeno e não tem dimensão escultórica, não tem apelo. E com a fotografia ligeiramente ampliada, então eu não uso as duas coisas, uso uma sempre só. Mais uma escultura, neste caso, aquilo podia parecer um apontamento pictórico, no fundo é uma luz, não é? É uma coisa produzida, aquela bolinha. Tem uma forma de ter uma atitude pictórica, mas também com uma manha lá por trás, uma espécie de ilusionismo. Aqui este trabalho que se chama Green Moon, portanto é uma luz verde. O balde parece que está cheio de água, mas não está cheio de água, porque tem um vidro pintado de preto por baixo, circular, e quando olhamos parece líquido, paradinho, e isso vê-se o reflexo da lâmpada, esta ideia do reflexo da lua na água, mas também não se perceber, há uma estranheza naquele líquido porque é muito escuro, e é mesmo difícil perceber que é um vidro, mas pronto, de facto, pois é tudo falso. Aqui o trabalho é este urso de peluche, assim, riscado, assim, um bocado urso uma coisa infantil. Teve na Casa da Música, o projeto era precisamente uma homenagem ao Mike Kelly, que foi depois da morte dele, o trabalho chama-se Mike, e teve a assistir à programação da Casa da Música durante 6 meses, sempre sentado naquele lugar. Portanto, estava lá em todos os concertos e tinha um lugar cativo. Durante 6 meses esteve e eles editavam os bilhetes a dizer Mike. Portanto, há uma coleção de bilhetes de todos os espetáculos que ele viu. E houve inclusive uma senhora que comprou um lugar cativo ao lado dele. Mais tarde. Para os últimos 3 meses teve lugar cativo ao lado dele. Disse que era a companhia dele para ver a pronto. Era essa... E depois na internet começaram a aparecer imensos selfies com o urso, e foi um fenómeno ali na Casa da Música, foi muito engraçado. E foi precisamente de encontro àquilo que eu queria, que é, de repente foi totalmente animado. Este objeto ganhou uma ânima, ganhou uma vida, que é incrível, só porque há 2 olhos e uma expressão. É uma capacidade humana, que é animar. Isto aqui é uma proposta, a proposta de amplificar o tal som do mar que se ouve dentro dos búzios. Portanto, é uma tentativa de amplificar esse fenómeno, que obviamente nós sabemos que é uma ilusão acústica. Mas não, portanto, também não me interessa que saia som nenhum do amplificador, o que me interessa é a tentativa, a experiência. Aqui tinha que ver com uma coisa parecida. Estes trabalhos são 2 versões que eu fiz no Brasil, de 2 trabalhos que eu vou mostrar mais em baixo, que são os originais feitos em Portugal. Portanto, aqui é esta tentativa de conversar com uma peça, ou de fazer reagir uma peça através de usar a pedra como um confessionário. Não sei, dizer uma barbaridade, já sabemos que a pedra não vai reagir, contar um segredo, gritar. Portanto, tentar fazer aquele objeto reagir de alguma forma. Faz parte de um conjunto também de experiências absurdas, não é? Isto é uma espécie de autoconcerto.
estes objetos todos fazem imenso barulho e andam ali às voltas a fazer feedbacks e bolinhas a rolar. Aqui uma bola rola num prato, a agulha lê o rebordo da bola, a agulha lê o rebordo do disco de corte que é aos saltinhos, o microfone apanha esta palheta de plástico a roçar também no rebordo. Aqui este copo, quando passa em frente do microfone, faz um feedback. A agulha está a ler duas texturas diferentes, aqui uma castanha e uma preta, faz... Tudo isto ao mesmo tempo, aqui neste caso a agulha está a tentar ler um CD, um compact disc, e o microfone está a apanhar um prego a roçar na alcatifa do giradiscos. Portanto, tudo isto ao mesmo tempo é uma grande cacofonia, parece o som de uma máquina analógica, mas assim, tipo castelo andante, não sei se tem essa ideia do castelo andante da animação, que tem um barulho mecânico muito... Foi isso que soou. Por acaso, pois, isto não deve ter esse som. Agora não consigo ver aqui. Bom, vamos guardar então este bocadinho que falta. Se têm alguma pergunta ou alguma coisa que queiram desenvolver, algum interesse particular, acho que deu para perceber, não é? O universo, a dimensão, esta tentativa de ver a fantasmagoria da performance interessa-me muito, pronto, e no fundo que aquilo que eu escolho como forma de mostrar uma ideia não tem um limite técnico, não é? Eu escolher sempre o melhor formato de expor as ideias, quer seja em pintura, em desenho. Depois podem explorar isto melhor se quiserem ver as outras secções que eu não mostrei, a pintura. Explora muito, portanto, aquela forma semicircular, vão perceber porquê, porque explora tanto escultoricamente como bidimensionalmente. E pronto, e não há muito mais a dizer. Obrigado.